Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Leitura do livro da sabedoria, no capítulo 1, no versículo 1. Amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente sobre o Senhor, e com integridade de coração procurai-o, e ele se deixará encontrar pelos que não põem à prova. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Quinta sessão ordinária, 15 de 2 de 2022, expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo PE 07/2022, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo PL número 04/2022, de autoria do vereador Jair Alexandre. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo PL 05/2022, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 7922, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação número 8022 e 8122, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação 8222, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação 8322, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicação número 8422 e 8522, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 86 até a 92 de 22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento número 3422, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 3522, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação 9322 e 9422, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento número 3622, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimento 37, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 9522, de autoria do vereador Daniel Antunes. Terminado o expediente, passamos ao horário político. Fará uso desse espaço, por pedido e solicitação do vereador Manuel Rosengue, a senhora Clarívia Fontana Possamay, coordenadora do curso de Psicologia da ESUCRE e acompanhada da professora do curso de Psicologia, Rafaela Mantavelli, com o objetivo de discorrer acerca dos programas de atenção de saúde mental. Cederam o tempo os vereadores Manuel Rosengue, Arleuda Silveira Parcial, Júlio Kaminski, Paulo Ferrarese, Jair Alexandre, Zairo Casagrande, total de 19 minutos. Pode colocar o tempo da presidente Roseli e do vereador Antônio Manuel. Mais dois. Tá? Dessa forma, convido-as para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Depois ele tá, mas eu primeiro chamo o Manuel. Solicito ao vereador Manuel Rosengue que faça uso da palavra, dando boas-vindas aos nossos convidados, a coordenadora Clarívia e a professora Rafaela. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente e público que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Boa tarde a Clariva, que é coordenadora do curso de Psicologia da ESUCRE, e também a professora Rafaela. Muito obrigado por terem vindo. É importante, né, divulgar um serviço tão importante no momento também de muita necessidade, que é a Covid. A gente sabe o quanto acarretou o quanto afetou a saúde mental das pessoas, né? Então, o programa ofertado lá pela ESUCRE é importante que seja divulgado. E vamos deixar o tempo para que elas possam realmente falar do que interessa. Obrigado. Com a palavra a coordenadora Clarívia, você quer então passar o vídeo?
Boa tarde. Pode tirar, mas se quiser tem a proteção. Boa tarde a todos e todas. Desculpa, minha primeira vez aqui. Boa tarde a todos e todas. Então, como já mencionado, nós vamos apresentar as atividades que a gente desenvolve no curso de Psicologia das Faculdades ESUCRE e que tem como propósito principal, né, promover saúde mental. Então, sou coordenadora, como já foi mencionado, e a professora Rafaela está aqui ao meu lado. Pode passar. Primeiro eu vou apresentar, como temos um tempo curto, de certa forma, né, apresentar os dados dos atendimentos que nós já realizamos, a quantidade de atendimentos, né, na nossa clínica escola. Então, o curso de Psicologia da ESUCRE, ele foi aberto, né, em 2009 e desde então, formou sua primeira turma em 2014, desde então presta serviço à comunidade, principalmente atendimento psicoterapêutico e através dos estágios obrigatórios também na área social, atendimentos na área social, escolar e na área de gestão, a toda a comunidade de Criciúma. Pode passar. O nosso serviço de psicologia aplicada ESUCRE, ele é disponibilizado para toda a comunidade de forma gratuita. Claro que temos alguns critérios, né, para fazer parte desses atendimentos, que são renda familiar, de até 2 salários mínimos per capita. Então, tem a ideia, né, atender a população que não tem a condição financeira de pagar um atendimento clínico, no caso, pagar o seu atendimento clínico, né? Então, os atendimentos que a gente oferta são psicoterapia infantil, adulto, idoso, familiar, orientação vocacional, planejamento de carreira, psicoterapia para acadêmicos também, né, da própria faculdade, como também de toda a população, como eu havia mencionado. Então, esse serviço escola, na verdade, é uma clínica escola, ele é um serviço obrigatório da faculdade. Não só o curso de Psicologia da ESUCRE faz isso, como todos os outros cursos, mas é importante a gente divulgar que esse serviço existe, porque muitas pessoas acabam não procurando ajuda psicoterapêutica por não ter conhecimento. Pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns registros, né, dos atendimentos realizados no ano de 2020, por conta da pandemia, o tempo que ficamos em isolamento, e também o tempo que a gente precisou ficar com a faculdade, né, fechada, a parte de atividades práticas diminuiu consideravelmente. Nós tivemos apenas 70 triagens para atendimento clínico, coisa que nos anos anteriores sempre passou de 300. No ano de 2021 nós tivemos 243 triagens, então foi uma média de 300 pessoas atendidas em 2020 e 2021. Atendimentos de psicoterapia. Né, tão importante, como foi dito antes, prestar um serviço de saúde mental à comunidade, né, de Criciúma. Pode passar. E, além desse serviço, aqui eu trouxe alguns dados que eu confesso não estou enxergando aqui, mas no final, porque ficou coloridinho, né? Atrás também pode, se quiser. Então vou olhar aqui que é melhor. Os dados para vocês divulgarem também o nosso contato da clínica, né, para vocês divulgarem todos os espaços que vocês frequentam para as pessoas também. Então, esse atendimento, a triagem ela pode ser agendada pelo número 98-488-0391 e os horários de atendimento é das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, em período de ano letivo. No caso, nesse ano a gente inicia a partir do mês de março, tá? Pode passar. E temos um outro projeto também voltado à saúde mental, que esse foi criado no período da pandemia por alguns professores do curso de psicologia, que foi o Psicologia ESUCRE Acolhe. Ele foi um atendimento específico para as pessoas que estavam precisando de um acolhimento, né, devido às situações relacionadas à pandemia, que muita gente, no início da pandemia, nós tivemos medo de pegar Covid, ainda talvez temos, né, mas não sabíamos o que iria acontecer, então muitos perderam o emprego, desenvolveram ansiedades e precisava de um acolhimento. O serviço, inicialmente, de psicologia, ele estava fechado, né, o que eu apresentei anteriormente, por isso que a gente criou esse projeto. Obrigada. Esses atendimentos, eles ocorreram de forma online,
foi por profissionais voluntários, professores e egressos do curso de psicologia, e foram atendidas em torno de 85 pessoas. Ele era um acolhimento, não era um processo psicoterapêutico em si. Ainda continua esse projeto, mas a gente avalia a cada ano, porque como são voluntários, às vezes os nossos números de voluntários caem e a gente também, né, acaba limitando a quantidade de vagas. Pode passar. Mas eu queria reforçar, né, que o tema saúde mental ele é contínuo no curso de psicologia. Então, essas são algumas práticas, claro, que a gente fez, divulgou para a comunidade, de modo geral, que qualquer pessoa poderia participar. Mas nós também realizamos alguns outros projetos para a comunidade também. Claro que daí de uma forma mais específica, no caso em algumas escolas a gente já realizou, de instituições públicas aqui de Criciúma. Então, um dos projetos, pode passar, é o Orientação Profissional, que esse projeto, qual a relação com a saúde mental, né? A orientação profissional que nós realizamos geralmente são escolas de ensino médio e com adolescentes que muitas vezes estão em dúvida sobre o que fazer, que carreira seguir. E a escolha de uma profissão, para algumas pessoas, é muito fácil, mas para outras gera também uma ansiedade, às vezes um conflito familiar, entre outras coisas. Então, é necessário que esse projeto ele colabora para esse processo de escolha profissional, evitando situações de risco, no caso, né, possíveis situações de risco relacionadas à saúde mental. Esse projeto é coordenado pela professora Silvia, e ele ainda está em evidência, né, acontece em período de ano letivo também. Pode passar. E nós temos o projeto Educar Sem Rótulos. Esse projeto é organizado pela professora Rafaela, ela é a coordenadora desse projeto. E ele também, aqui eu coloquei uma fala dela, que eu vou ler para vocês, né? O objetivo é a promoção de saúde mental para que a população consiga ter pensamentos mais claros, positivos e saudáveis em relação e uma relação de maior acolhimento com os seus humores, com a sua história de vida, de uma forma que consiga ter uma convivência mais pacífica com um todo, o que consequentemente levará a uma vida mais leve e livre. Esse projeto aconteceu com crianças e educação infantil. Então, a gente teve um resultado muito positivo e a intenção é continuar, se a gente conseguir manter as parcerias com as escolas de educação infantil que tivemos até então. Pode passar. Então, só para reforçar, né, o curso de psicologia aqui, no caso da Exucre, mas como eu disse antes, não é apenas o nosso curso, isso é uma responsabilidade social que toda faculdade precisa ter, promove essas ações aí visando colaborar e atender às necessidades, no nosso caso, né, da sociedade criciumense, da comunidade criciumense e região. Pode passar. Aqui é a nossa clínica escola, o nosso serviço de psicologia aplicada Exucre, fica na rua Borba Gato, aqui no centro de Criciúma. Pode passar. E aqui fica o contato da clínica novamente, também o meu contato, caso vocês tenham interesse e gostariam de obter mais informações. Confesso que eu tenho dificuldade de falar quando eu tenho um tempo limitado, então espero, acho que eu já ultrapassei, né? Não. Ah, não? Não. Ali está o tempo de vocês. Tenho ainda 15 minutos? Sim. Tá. Então, bom, posso abrir para perguntas e retomar algumas coisas que eu não falei. A palavra está livre para os vereadores que fazer algum questionamento. Eu gostaria de questionar como é que funciona, então as pessoas elas agendam e vão na clínica, por quanto tempo elas ficam? Como é que funciona então? Sim, no serviço escola, que é o serviço de psicologia aplicada Exucre, fica aberto a agenda no período letivo. Então, começa em março, as pessoas podem entrar em contato através desse telefone e solicitar um agendamento. Nós repassamos a documentação necessária, como foi falado antes, né, pode ser adulto, criança, família, ou até mesmo buscar uma orientação profissional através da clínica. E esse agendamento é através do telefone. É feita uma triagem e depois o agendamento contínuo, né, que daí é o atendimento psicoterapêutico, que vai depender daí de cada processo. Pode permanecer 1 ano, pode permanecer mais de 1 ano ou menos, aí depende da necessidade, né, da pessoa
no processo E quantas psicoterapêutico. pessoas que atendiam num período assim, por exemplo? Iniciou o ano, atendimento para quantas pessoas simultaneamente? Simultaneamente, em torno de 70 a 80 pessoas. Bastante. É. A gente procura, como esse trabalho é realizado por estagiários, né, com supervisão de profissionais da psicologia, então a gente procura deixar a agenda o mais distribuída possível para tentar atender o maior número de pessoas. A palavra continua livre, se há algum questionamento de algum vereador. A Rafaela gostaria de... Eu gostaria de fazer um outro questionamento em questão à Covid. Como é que está tendo essa procura? Se aumentou, se as pessoas que tiveram Covid, elas tiveram algum problema mental, algum problema de depressão, de esquecimento, se elas estão procurando e qual é o encaminhamento que o curso está dando nesses casos? Então, no serviço de psicologia aplicada Exucre, né, que é a nossa clínica, como eu falei antes, no ano de 2020 teve uma redução assim de números, porque a gente teve que manter a clínica fechada por um tempo também. Por isso que desenvolvemos outro projeto. Mas nesse ano de 2021 já tivemos 243 atendimentos, no caso pessoas, né, que procuraram o serviço. A gente viu que cresceu consideravelmente. Então, nós sempre falamos que saúde mental é importante sempre, mas com a pandemia isso ficou mais em evidência, né? Então as pessoas estão procurando mais, não estão esperando agravar o seu problema para procurar uma ajuda psicoterapêutica. Então tem uma busca, não tem os dados, até porque a gente tem que também... teria um outro processo, né, que eu teria que seguir para passar alguns dados aqui de que tipo de causas, né, que tipo de dificuldades que essas pessoas tinham para procurar, então eu não posso mencionar, mas a procura aumentou bastante. Com a palavra o vereador Obadias Benones. Cumprimentar aqui as convidadas, né, para vir explanar um tema muito atual, importante. A gente tem, inclusive, hoje nós temos um requerimento aqui, porque nós fizemos uma lei, um projeto de lei que transformou-se em lei no ano passado, que trabalha a questão da saúde mental da criança. Eu não sei se eu estava muito atento, mas existe alguma procura de pais que levam os filhos, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, o período da pandemia. Eu tenho 2 filhinhos, 2 meninos, um bebê, 3 anos, e um de 13 anos. Então eu e minha esposa, a gente tem um cuidado com a questão mental, principalmente nesse momento de isolamento. Como é que é a procura? Principalmente aqui em Criciúma, lógico, é Criciúma que nós estamos, né? Mas como é que está essa procura? Vocês abrem espaço para isso, por favor? Obrigado, viu? A gente abre espaço para atendimentos infantis, no caso. A procura também é bem considerável, cresceu também bastante. E a professora Rafaela também é professora lá do estágio básico, que a gente chama, que é o estágio clínico, né? Ela tem experimentado isso também. Não sei se tu queres falar um pouquinho mais. Olá, boa tarde. Acho que está. Não, vou voltar isso. Olá, boa tarde. É como minha primeira vez aqui também. Há, sim, uma grande procura pelas crianças, né, nesse projeto que a gente tem, que, na realidade, é o nosso estágio básico. Por questões, né, do nosso próprio conselho, a gente não pode estar entrando com alguns detalhes das crianças, mas nessa época de pandemia, de forma geral, o que a gente percebeu foi que as crianças mudaram as suas rotinas. E, ao mudar as suas rotinas, elas ficaram com um grande nível, que a gente pode chamar de sistemas ansiosos, de crises infantis com choro, com xixi na cama. Então, isso acabou provocando por essa ansiedade de ter que ficar em casa, de não saber como é que seria a rotina da escola, a rotina com os irmãos, a rotina da casa. E durante esse nosso processo do estágio básico, o que a gente ajuda os pais, né, porque é feito um trabalho a nível de parentalidade, é nessa nova adequação para essa vida dessas crianças, porque, na realidade, elas têm que se adequar, né? Tiveram que se adequar esses 2 anos, né, de pandemia, e essa adequação é uma forma de adequação na saúde mental, né? E as crianças, quando elas conseguem se organizar nesse sentido, as famílias também conseguem estar ajudando elas nesse processo.
Mas sim, houve um aumento e quem sabe a gente ainda consegue ajudar ainda mais pessoas. Obrigada. A palavra continua livre com o vereador Manoel Rosengue, com a palavra. Riva, o paciente, quando ele já é atendido assim, de imediato, assim que procura o serviço, lá, o programa, e tem mais umas perguntinhas, depois pode fazer, responder também o limite, ou qual é o critério de alta, se é por número de sessões ali, pela capacidade de atendimento lá do programa, o transtorno mais comum, né, desses pacientes que são atendidos lá. A faixa etária também é uma outra resposta que eu gostaria que desse. E a dependência química, ela é também contemplada no programa? Seria isso. Obrigado. Vou tentar lembrar de todas, mas pode me chamar novamente. O atendimento é feita uma triagem, então não é exatamente imediato, porque vai depender da disponibilidade que essa pessoa que procurou o serviço tem. Se ela chegar lá para a gente, por exemplo, e falar que ela só tem disponibilidade para atendimento na segunda-feira das 5 às 6, dificulta para nós, né, esse chamado, no caso, para chamar para psicoterapia, porque às vezes esse horário é o que mais tem gente na fila de espera. Mas nós não costumamos deixar muito tempo pessoas na fila de espera, a gente tenta sempre ofertar novas possibilidades. Por mais que ela tenha dito que só pode naquele horário, a gente procura apresentar outros horários para ver se ela tem disponibilidade, né, e se encaixar. Então, é bem rápido, não imediato, mas é bem rápido. Geralmente não leva um mês, só, como eu digo, nesses casos bem isolados, né, de ter apenas um único horário e não conseguir ajustar. Faixa etária? A faixa etária, temos bastante, isso depende, mas antes da pandemia, e digamos que esse ano tem bastante procura para crianças, né? A gente tem bastante encaminhamento de crianças, adolescentes, temos adultos também, claro, temos todas as faixas etárias, mas tem bastante encaminhamento de crianças. Critério de alta. O critério de alta, nós não trabalhamos com psicoterapia breve, que seria uma quantidade, aliás, não trabalhamos só com psicoterapia breve, que tem uma quantidade quase que limitada, vamos dizer assim, de atendimento. Então, é livre, né? Se a pessoa precisa ficar no processo durante 1 ano, ela pode permanecer, ou, dependendo da abordagem que o estagiário atende, né, trabalha num formato mais breve, aí ela tem uma alta mais rápida também. E os transtornos mais comuns? Dependentes químicos. Dependentes químicos, obrigada, Roseli. Nós trabalhamos também, né, não diretamente, não é o nosso público principal, porque a gente trabalha quando em parceria, tipo com o CAPS. Nós temos parceria com o CAPS encaminha também alguns pacientes que já estão em processo de alta lá, encaminha para nós. Nós também encaminhamos alguns pacientes que a gente entende que naquele momento ele precisaria, né, passar lá pelo CAPS, por exemplo. E também já fizemos parcerias em comunidades terapêuticas, realizando, aí no caso, nós que íamos até a comunidade. Então, nosso estagiário ele fazia o seu estágio clínico num local cedido pela comunidade terapêutica. Então, a gente ia lá dentro da instituição. E os transtornos assim, mais comuns que são atendidos? Olha, eu costumo dizer tudo antes da pandemia e depois da pandemia, né? Nesse período de pandemia, a Rafaela até pode me ajudar, que ela está sempre na linha de frente ali, mas a gente teve bastante ansiedade, né, Rafaela? Depressão e síndrome de burnout, assim. Isso agora, principalmente no período de pandemia e talvez uma quase pós-pandemia que a gente esteja vivendo, né? Não sei se posso usar esse termo.
Em relação ao nível o grau de comprometimento ou do transtorno, né, do nível de comprometimento do transtorno, isso também conta na hora da triagem? Tu queres dizer como um critério para ser chamado? Para ser chamado Sim. Ou para ser encaminhado para um serviço especializado? Sim, sim. Quando feita a triagem, a gente tem alguns critérios, né, de urgência, principalmente urgência e emergência, no caso, que avaliando a situação, esse paciente ele é atendido antes, né, passado na frente dos outros, no caso, e também nós fazemos encaminhamentos. Como eu falei antes, quando há necessidade, a gente entra em contato com a rede aqui do município, né, rede de saúde, a gente tenta fazer os encaminhamentos. E às vezes mantém em conjunto, avaliando, né, a gravidade de cada caso. Muito bem, obrigado. A palavra... Queres doar? Então, o vereador Juarez doou o seu tempo e vai fazer um questionamento. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, as nossas convidadas, os vereadores, o público que nos assiste no plenário e através das redes sociais. Minha pergunta é algo que eu já trouxe aqui para essa casa, né? Existe uma preocupação, principalmente agora nesse período de pandemia. O vereador Obadias perguntou aqui sobre a preocupação também com as crianças. E o que eu percebo que nesse período de pandemia, principalmente os adolescentes, eles se aprofundaram muito na questão dos jogos e das mídias e dessa questão digital. Existe até um programa do governo federal que é o Reconnect, que é para trazer de volta, sabe, esse contato, família, que se perdeu bastante devido a essa influência forte das redes sociais, dos jogos digitais, né? Eu gostaria de perguntar para vocês se tem chego realmente esse tipo de demanda de adolescentes, de crianças, inclusive adultos, com o trabalho de vocês, né? Na Exucre, tem chego esse tipo de demanda? Posso perguntar? Só para esclarecer, no caso você quer dizer de demanda relacionada a esses jogos? Crianças, né? Isso, crianças, adolescentes, pais que têm encaminhado crianças e adolescentes com esse tipo de problema, preocupados com essa situação de vício através das redes sociais, de jogos, essas situações. Eu desconheço, mas eu vou ver com a Rafaela se teve algum caso, né? Não? Não. Porque a Rafaela trabalha diretamente, né, nos atendimentos, então talvez tivesse algum caso isolado a respeito disso, mas a princípio, não. Tudo bem, é isso. Pode ir. Rafaela, pode pegar e falar no microfone e deixar gravado? Eu acredito que também pela própria parcela, né, da população que utiliza os próprios serviços, né, da Exucre. Então, talvez não tenha tanto acesso a uma boa rede de computador ou de telefone. Então, as nossas crianças que vão até o serviço são por outras questões, não necessariamente a esses vícios, né, as cibers, digamos assim. A palavra continua livre. É algum questionamento de algum vereador? Então, vocês poderiam fazer as considerações finais. Se tiver algum ponto, como você disse, que não conseguiu abordar, nós temos 7 minutos e 40. Aí a Rafaela também pode fazer. Gostaria de pedir, né, para que vocês divulguem o serviço, porque a gente sabe de muitas pessoas que precisam e não têm conhecimento desse tipo de serviço gratuito. Às vezes conhece que na sua unidade básica de saúde tem, né, do seu bairro, mas por talvez ter muita gente na fila não consegue ser atendido e acaba desistindo. Falo isso porque alguns que ficam sabendo através de algumas atividades que a gente faz em escolas, em instituições sociais, eles procuram e relatam isso. Não sabia que na faculdade tinha. Né? Então, é importante que eles saibam, que as pessoas saibam, que possam participar, levar seus filhos, fazer uma psicoterapia de família, né? Enfim, atender a sua necessidade naquele momento. Então, é super importante essa divulgação.
para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, de forma gratuita e que todos possam ter essa oportunidade. Rafaela, queres fazer alguma fala antes? Eu quero agradecer a oportunidade. O Manuel conheceu o nosso serviço, entrou em contato, solicitou que a gente fizesse essa divulgação aqui. Então, quero agradecer a disponibilidade de vocês por nos permitir também estar aqui, ouvir, né, fazer os seus questionamentos, e nos colocamos à disposição, como eu disse, para caso queiram, né, buscar novos esclarecimentos, outras questões, buscar parcerias também com as instituições, às vezes, que vocês estão relacionados, porque o nosso foco principal é ofertar esse serviço para quem realmente precisa e não tem condição de pagar, né? Não tem condição, não tem acesso a um atendimento particular. Então, quanto mais vocês nos ajudarem, mais a gente vai ajudar as pessoas também. Era isso. Então, nós agradecemos a presença da Clarívia e agradecemos a presença da professora Rafaela. Colocamos essa casa também à disposição, qualquer que vocês precisem, né, de qualquer motivo precisem, essa casa está à disposição. Sabemos do excelente trabalho, eu como secretária de Educação sabia do trabalho e da parceria que vocês têm, ajudando sempre a comunidade. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir das convidadas. Seguimos o horário político. Com a palavra o vereador Daniel Antunes. Declina com a palavra o vereador Miguel Pierini. Não, quem dou eu dou, não, quem não dou. Não. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, boa noite, vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem, a Dude, que está ali, o Giló, meu boa noite a vocês e a todos que estão aí presentes. Subo aqui mais uma vez, presidente, subo mais uma vez aqui, com muita alegria, com muita satisfação, pois sexta-feira estamos inaugurando a UPA, certo? E estamos pavimentando as ruas Manuel Serafim Inácio, Imigrante José Colombo e Santos Ugione. E estão sendo depositadas cerca de 700 toneladas de asfalto. Então, fico aqui o meu agradecimento ao prefeito Clésio Salvaro, ao vice Ricardo, por essa obra, para embelezar ainda mais a nossa UPA no Rio Maina. Era isso, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Senhora presidente, conforme já conversei com todos os colegas também, eu gostaria de solicitar a dispensa dos pareceres do projeto do Executivo PS 7 de 2022, que denomina José Marcomim a unidade de pronto atendimento 24 horas do Rio Maina e da outras providências. Em votação, a dispensa dos pareceres, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Da mesma forma, a inclusão em pauta no dia de hoje. Então, em votação, a inclusão na pauta do projeto, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereadora Arleuda Silveira.
Palavra parcial. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentando aqui a colega vereadora Dude, nosso suplente do PSDB, demais lideranças e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem o vereador Jair fez algumas colocações aqui e agora fiquei mais convicto ainda de que não deve sair a nova sede pelas colocações dele. Até pedi 10 segundos, ele não me deu, hoje vai ter que me escutar 2 minutos. E ele falou do estacionamento, que aqui é muito complicado, a não ser que seja diferente dos outros, pastor. Faça como eu faço, deixa no rotativo, como todo cidadão faz. Nós estamos a 15 minutos do terminal, da pessoa que quer vir na Câmara. Falou do plenário. Só tem gente aqui quando tem sessão polêmica. Se não, vem 5, 6 fãs aqui nos escutar. Mas eu entendo perfeitamente a sua sede de ter uma nova sede. É que você fez um cálculo inteligente. Em 2024, tem um compromisso para o senhor ser presidente. Conheço a esperteza. Toda a burocracia, licitação, audiência pública, vereador Miguel Perini. Vossa Excelência vai inaugurar a sede. Mas a vaidade do homem transcende a altitude de um arco-íris. Shalom. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Declina. Com a palavra, o vereador Nicola. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Declina. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Me dá 1 minuto, Deixa eu ler para Senhora Presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar a suplente Dude aí, amiga, Giló, os outros mais que nos acompanham nessa casa e também pelas redes sociais. Não vou entrar nesse tema não, vereador Arleu, até porque eu tenho a minha opinião formada. Mas estou aqui para relatar de mais uma reunião extraordinária da comissão do Conselho Municipal de Transporte, que aconteceu hoje pela manhã, onde lá era uma discussão muito cobrada já pelo Conselho, e nós convidamos o presidente da SIC, seu Valcir, convidamos o Tiago do CDL, presidente do sindicato, as empresas, estava lá o vereador Daniel, diversas entidades que representadas pelo Conselho de Transporte, e a pauta de hoje, da reunião extraordinária, era justamente a utilização do Vale Transporte pelas empresas. Então aqui a casa nos incumbiu mas o vereador Márcio de estar representando essa casa lá no Conselho de Transporte. Então dizer para vocês que foi uma reunião produtiva. Lá estavam diversos empresários, onde foi questionado diversos pontos, inclusive o transporte ilegal de vans, que no dia de ontem aconteceu aí pela DTT e pela Polícia Militar uma fiscalização. De 20 vans, 17 apresentaram problemas. Então, o Conselho está muito atuante, cobrando em cima disso, até porque não é justo cobrar das empresas todos os encargos sociais e muita gente correndo por fora num transporte clandestino. Então, o Conselho está atuando nessa linha, deixar informados os nobres vereadores e as vereadoras, que nós, enquanto representante dessa casa, estamos sim ali cobrando e também fazendo as nossas colocações, defendendo a população de Criciúma. Nosso conselho está se reunindo todo mês, como eu disse na outra fala minha aqui, qualquer um pode participar, o vereador já foi 2 vezes, o vereador Daniel, só não vai ter o voto porque não faz parte do conselho, então o voto é dos vereadores que representam. Mas nós precisamos fazer algo sim, porque o nosso conselho
está cobrando aquilo que é um direito do cidadão. Nós vamos ver, hoje até chegou um percentual de 20% a 25% de gratuidade no nosso município. Não existe gratuidade. Quem está pagando a conta é o município de Criciúma. Então nós precisamos, os vale-transporte, as empresas precisam utilizar para tirar esse transporte clandestino e dar condição para as empresas estar operando no nosso município. Esperamos que a partir de abril, que o contrato será assinado, já aumenta o número de ônibus, que já vai de 80 e poucos para 90, e depois até chegar em 100 e poucos ônibus. Mas também foi discutido determinadas linhas, várias pessoas questionaram, e dizer que cada um que tem problema é só fazer um pedido para a DTT e eles vão estar analisando as determinadas linhas que estão com problema, que não está passando ônibus, inclusive para as empresas que não estão chegando os ônibus, que façam um pedido para a DTT e eles estarão analisando. Obrigado, senhora presidente. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Essa questão de ordem é para agradecer os colegas que cederam seu tempo. Eu espero não ter esquecido de ninguém aqui, que é o Arleu, o Paulo Ferrarese, o Jair Alexandre, o Juarez de Jesus, ali, o Júlio também, Kaminski, o Júlio Kaminski, a Roseli De Luca e o Márcio da Rosa. Esqueci de alguém? Obadias. Daniel, obrigado, viu? Obrigado mesmo. E o Toninho? Toninho, obrigado também. Eu não posso deixar de agradecer ao Jairo, que sempre cede seu tempo. Obrigado, Jairo. Quinta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 33/2022, de autoria do vereador Obadias Benones, envio de expediente ao senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, ao senhor secretário da Casa Civil de Santa Catarina, Heron Giordani, assim como ao presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, Clécio Poleto Martins, solicitando as seguintes informações acerca da existência de instalação do chamado kit poste ou kit Celesc. Primeiro, existe algum programa social prestado pela companhia que contemple, moradores comprovadamente de baixa renda? Segundo, caso não exista, é possível criar um estudo para que se crie um programa para contemplar estas pessoas? Terceiro, se não for possível a criação deste programa, existe a possibilidade de se intensificar, instalar o equipamento e realizar a cobrança do mesmo em prestações condizentes com o rendimento da família afetada através da fatura de energia? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Obadias Benones. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa, nobres vereadores, vereadoras. Só para esclarecer aqui, acho que os vereadores notaram que a redação desse requerimento é a mesma que foi lido na semana passada, mas a nossa viagem a Florianópolis, a nossa ida lá, conversando, como já passei aqui o relatório aos senhores ontem, e às senhoras também, o governador e também o secretário da Casa Civil pediu para que a gente protocolasse por esta casa, apesar de a gente também ter colocado um ofício lá, pediu que fosse encaminhado, direcionado o nome do governador Carlos Moisés e também do secretário Heron, e a gente já aproveitou, já estendeu também para o presidente, por favor, com certeza, para o presidente da Celesc já também, embora já tenham recebido lá, mas eu fui recebido pelo diretor do comercial, e agora a gente está alinhando os passos para que isso venha de fato sair. Estou muito feliz com a situação, porque alguns deputados estaduais, vereador Nicola, já sinalizaram o apoio a esse projeto, e nós vamos fazer um coro bem bonito lá e vamos bater de frente para que esse projeto saia do papel o mais rápido possível. Uma parte ao vereador Júlio Kaminski. Obrigado. Boa tarde, vereador, demais vereadores, vereadora, mesa. Vereador, dizer que a sua matéria é importante é chover molhado, porque é importantíssima essa matéria, né? Já nos manifestamos acerca disso, da necessidade que isso representa na vida das pessoas que têm aquela dificuldade,
cuja tentativa de reinstalar encontra-se, de fato, com esses problemas. Mas eu gostaria, né, até porque o senhor iniciou esse tema, é mais do que justo que o senhor também continue levando outros assuntos dessa mesma matéria. Já que é uma bandeira que o senhor levantou, é importante que seja discutido também, e aí talvez, né, não sei se o senhor deseja fazer isso em outro requerimento, nós encontramos alguns problemas em relação à tarifa, as tarifas amarela, vermelha, verde, aquelas... Enfim, o que está acontecendo? Quando se paga as contribuições, ela é aplicada sobre o consumo, e não sobre essas sobretaxas existentes aí. Perfeito? Então, isso, o artigo 6º da lei que trata dessa matéria, ele diz que, na hipótese do inciso que trata sobre a questão do uso residencial, ela trata que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, OSIPs, será lançada mensalmente mediante a aplicação das alíquotas sobre o consumo total de energia. Ou seja, qualquer aplicação que se cobre em relação a qualquer imposto ou tarifa, especificamente, ela deve ser aplicada sobre o consumo. Então, essa é uma matéria extremamente relevante nesse processo todo. O senhor pode utilizar isso para efeito desse requerimento, fazendo uma solicitação em conjunto, ou até fazer um parecer esse. Falo isso por conta da discussão que Vossa Excelência traz a essa casa, cuja bandeira o senhor está defendendo. Obrigado. Obrigado, vereador Kaminski. A nossa assessoria pode elaborar um requerimento juntos, os dois gabinetes, e nós podemos protocolar isso juntos, já que essa discussão também é importante, e embora a gente também tratou sobre isso lá junto, já estou encerrando aqui, presidente, tratamos sobre essa questão que é um tema de muita importância referente à questão do aumento da tarifa. Foi tratado isso junto ao diretor, inclusive nós precisamos levantar, e eu agradeço o vereador por o senhor ter tocado nesse assunto. E infelizmente, por causa da estiagem, infelizmente, isso contribui muito com a questão do kit. Conclua, senhor. Eu tenho 2 minutos? Já terminou? Ah, tá. Perfeito, obrigado. Então já estou concluindo aqui. Obrigado, presidente. A estiagem... Colocou o tempo. A parte. Obrigado, viu? A questão da estiagem, isso vai, infelizmente, uma notícia que já veio lá da Celesc, infelizmente, as nossas faturas serão, mais uma vez, aumentado o seu valor aí. Então, vamos providenciar que a nossa assessoria possa protocolar um requerimento juntos. Obrigado, viu? O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 77/2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Revitalização de toda a capa asfáltica da rua José de Pada Centro. Indicação 78/2022, de autoria do vereador Obadias da Silva Benones. Ou é Obadias Benones da Silva, né? Revitalização de toda a capa asfáltica da rua Melvin Jones, Centro. Indicação 79, autor, vereador Nicola Martins, instalação de placas de informações históricas de colonização das etnias e na cidade de Criciúma, de frente aos mastros das bandeiras dos países colonizadores no Parque das Nações, Cicenato Naspolini. Indicação 80/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande, instalação de passagens subterrâneas, a duelas, na rua João Siquinel, cruzamento com a rua Júlio Gaidzisk, de frente ao Hospital São José, bairro Centro. Indicação 81/2022, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Implantação de passagem subterrânea, a duelas, na rua Mário de Andrade, cruzamento com a rua Júlio Gaidzisk, de frente à Clinimagem, bairro Pio Correia. Indicação 82/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação da rua José João Costa, bairro Operária Nova. Indicação 83/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Recuperação da pavimentação de lajota na rua Maria Fernandes Argente, de frente ao imóvel número 85, bairro Santo Antônio. Indicação 84/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Limpeza da via e bocas de lobo localizadas no cruzamento da rua
Ataliba da Silva Cardoso, com a rua Júlio Bento Cardoso, bairro Vila Zuleima. Indicação 85, autor vereador Manuel Rosengue da Silva, substituição da tampa de concreto da Boca de Lobo, localizada no cruzamento da rua Ataliba da Silva Cardoso com a rua Júlio Bento Cardoso, de frente ao número 175, bairro Vila Zuleima. Indicação 86/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski. Recuperação na pavimentação asfáltica na rua Martinho Brunelli, no trecho compreendido entre as casas número 995 e 1230, bairro Mina União. Indicação 87/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de uma lombada na rua Júlio Gaidizisk, de frente à casa 510, bairro Mina Brasil. Indicação 88/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, recuperação da pavimentação com lajotas em toda a extensão da rua Antônio Marcelo Ferreira, bairro Santa Catarina. Indicação 89/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, reparos na pavimentação com lajotas na rua Uruçanga, bairro Santa Catarina. Indicação 90/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, reparos na pavimentação com lajotas na rua Rogacionista, bairro Pinheirinho. Indicação número 91/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, reparos na pavimentação com lajotas na rua Itapema, bairro Pinheirinho. Indicação 92, autor vereador Júlio César Kamiski, repintura na sinalização da rua Anita Garibaldi, bairro Centro. Requerimento 34/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para pavimentação de todas as ruas localizadas no loteamento Universitário 1, bairro São Sebastião. Caso positivo, qual o prazo e de início? Não havendo projeto, existe a possibilidade de inclusão no plano de pavimentação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 35/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há possibilidade de limpeza e desobstrução da Boca de Lobo e da rede pluvial na rua Alcebiades José Sebastião, número 50, bairro Mina Brasil. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 93/2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, revitalização da capa asfáltica, assim como a pintura de sinalização de faixas de segurança em toda a extensão da rua Duque de Caxias até a junção com a rua Desembargador Pedro Silva Centro. E indicação 94, autor vereador Obadias Benones da Silva, revitalização de toda a capa asfáltica, assim como a repintura de faixas de trânsito e de segurança da rua Celestina Zilli Rovares Centro. Requerimento 36/2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações sobre a Lei Municipal 7.928, que institui, no âmbito das escolas da rede municipal, a campanha permanente de conscientização do sofrimento mental na infância e na adolescência e da outras providências. Questiono, desde a criação da lei, quantas crianças matriculadas na rede municipal foram alcançadas pela lei? Das crianças identificadas com o sofrimento mental, quantas ainda estão sendo atendidas pelo município? Quantas acionaram o programa através do auxílio dos profissionais envolvidos, conseguiram vencer a depressão infantil? Qual a ferramenta usada pelo município para que professores e funcionários da rede municipal de ensino saibam que o projeto está em vigor
para que as crianças com sofrimento mental possam ser ajudadas. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Obadias Benones. Presidente, mais uma vez, muito boa noite à mesa, vereadores, vereadoras, público que está aqui, nos assistindo também por casa, pela rede de comunicação aqui desta casa. Bom, a gente protocolou esse requerimento aqui, já que saiu o projeto de lei que se tornou lei é de nossa autoria, para a gente ter nas mãos, de fato, o que essa lei está trazendo de benefício para as nossas crianças aqui em Criciúma. É um tema que, inclusive, já foi debatido aqui. O querido Manuel Rosengue trouxe as especialistas aí da área de psicologia, até para tratar, porque é um momento muito complicado, conturbado, que a nossa sociedade está vivendo diante da pandemia e outros assuntos que vêm, que causa essa questão da sofrência, da saúde mental das nossas crianças, adolescentes, jovens. A família em si está sofrendo muito essa questão. O índice de depressão tem aumentado muito em relação às crianças. Então, eu protocolei aqui para nós poder saber como é que anda essa questão e também já imediatamente procurarmos uma forma de divulgar esta lei para os pais e as pessoas responsáveis pelas crianças, para que, de fato, eles saibam que esta lei existe em Criciúma e venham, de fato, usá-la de benefício para as suas crianças e para nossas crianças aqui em Criciúma. Obrigado, viu? O requerimento continua em discussão. A palavra, vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, comecei a falar agora, já está em 4h38. Membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Meu boa noite a todos, shalom a todos. Parabenizar o vereador Obadias por esse requerimento tão importante diante de uma pandemia onde boa parte das crianças, dos adolescentes, boa parte ficaram em suas casas, muitos sofreram violência domésticas, muitas crianças com ansiedade, deprimidas, depressão, enfim. E, sem dúvida nenhuma, é necessário que as escolas, tanto municipais quanto estaduais, deveria ter, esse é um pensamento que eu tenho, principalmente diante que vem de uma pandemia, deveria ter psicólogos nas escolas para poder atender essas crianças que têm esse tipo de, essa situação, né? Eu não sei, a Vossa Excelência foi diretora, foi secretária aqui de Educação e sabe muito bem o que ocorre nas escolas em termos de violência, né? E um professor ele consegue captar quando aquela criança chega cabisbaixo, muitas vezes não se aproxima dos amigos, fica meio isoladinho, provavelmente sofreu algum tipo de violência na sua casa, mas a professora que está ali, ela é habilitada, ela é formada para justamente trazer conhecimento, não para fazer um atendimento psicológico àquela criança. Então, entendo, viu, vereador Obadias, a necessidade de se colocar, quem sabe, um profissional em cada escola do nosso município para atender essa demanda que é enorme. Os diretores de escola, eles procuram nós, como igreja, para que a gente possa chegar até as escolas, né? Nós temos escola, vou citar uma escola fora de Criciúma, aqui em Forquilinha, onde é a maior escola que tem ali, estadual, né, o número de alunos, onde a diretora, ela clama, né, por um trabalho feito ali dentro do próprio ambiente, pela situação que eles estão vivendo ali, as crianças deprimidas, adolescentes jovens, envolvidos até com drogas, senhora presidente. Então, vejo a necessidade para ver se essa lei que foi sancionada
se está sendo cumprida no nosso município, na educação. Eu sei que o MIRI está fazendo um trabalho de excelência nas nossas escolas aqui, mas é necessário que se tenha, quem sabe, um trabalho e um acompanhamento de um profissional, um psicólogo, para que possa dar o atendimento e, quem sabe, salvar as nossas crianças também, né? Senhora Presidente, só quero ler o último aqui, citando, Eclesiastes capítulo 1, no verso 1, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Só respondendo o vereador anterior. O requerimento continua em discussão. A palavra a vereadora Rosiane de Luca. Eu só queria, como ele falou, como ex-secretária, para que se perceba a diferença, porque é função da escola, é função, até o professor, ele tem essa habilidade realmente, vereador, em observar que a criança ela está com um comportamento diferente, que a criança às vezes está sofrendo em casa, está sofrendo bullying. A escola e o professor, ele tem essa habilidade de perceber essa diferença. Mas a escola e a Secretaria de Educação, ela não pode fazer o atendimento clínico a essa criança. O atendimento clínico, como vocês viram aqui na Exucre, ele tem que ser feito numa instituição pela saúde, principalmente pela Secretaria. Então, qual é a função da Secretaria de Educação e qual é a função da escola? Quando perceber que está acontecendo alguma coisa com essa criança, encaminhar essa criança para o posto de saúde mais próximo à sua residência e aí lá, então, ele vai receber esse acompanhamento. Então, a escola percebe, encaminha, mas quem trata essa criança, até porque esse recebimento de recurso através do SUS, ela vai para a saúde e não para a educação. Então, a educação, ela não pode fazer tratamento clínico com as crianças, e sim a saúde que tem que fazer. Só um esclarecimento até para nós entendermos bem como é que funciona, tá? Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Juarez. Só para contribuir, senhora presidente, com o requerimento do colega vereador Obadias, através da Rede de Proteção à Vida, nós fazíamos algumas palestras nas escolas, principalmente no município de Forquilinha. Só que não é diferente daqui de Criciúma, com certeza não é. E numa certa situação, vereador, a gente estava palestrando e eu observando, o colega estava palestrando e eu estava junto, e eu observando o menino. E quando ele falava, o menino se emocionava. Aí quando terminou, ele fez um apelo, se alguém queria falar, depois procurasse cada um dos voluntários ali da rede, o menino não veio. A hora que ele passou por mim, eu abracei e disse: querido, tu queres falar, queres compartilhar alguma coisa? Ele assim: eu não consigo. E aí eu falei para ele assim: olha, agora é a hora do recreio, e escreve um bilhetinho e depois me traz. E o menino saiu e levou uns 5 minutos, ele voltou e passou por mim e me entregou o bilhetinho. Eu tinha terminado ali, gente, fui para casa, chegou no meio do caminho, peguei, abri o bilhetinho e tal. Ele colocou o telefone, colocou a situação que ele estava vivendo. Eu digo: meu Deus, que situação difícil. Então, a importância de ter, sim, um psicólogo para fazer esse tipo de atendimento, porque a gente foi lá, levou a palestra. Eu peguei o telefone do menino, sim, passei para o pessoal da rede, e para depois eles fazerem os encaminhamentos, mas isso, a gente está falando de uma rede.
municipal. São quantas crianças? Então precisa sim fazer esse trabalho. Então parabéns pelo requerimento, espero que seja atendido. O requerimento continua em discussão. Não vendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 37/2022, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio do expediente ao governador do estado de Santa Catarina, questionando os motivos do não fornecimento do medicamento budesonida 200 microgramas, o qual não está sendo fornecido há aproximadamente 3 meses e é utilizado por paciente com asma. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Paulo Ferrarese. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha através das mídias sociais, também o nosso boa noite. Senhores vereadores e população da nossa cidade, viemos acompanhando pacientes que vêm trazendo as informações e solicitando que este vereador cobre da Secretaria de Saúde do Estado o porquê não do fornecimento da budesonida. São pacientes com asma que usam esse medicamento e já faz uns 3 meses que não é fornecido pelo governo do Estado. Sabemos que o governo do Estado tem 16 bilhões de reais em caixa, para distribuir para os municípios e fazer suas campanhas eleitorais, e não tem para comprar o medicamento, para fazer o fornecimento desses medicamentos a essas pessoas que não têm um mínimo de condições para comprar, vive do salário mínimo, porque realmente as pessoas que moram em bairros, em periferias dos nossos bairros aí, que não têm condições às vezes nem de vir na universidade, na Unesco, pegar o medicamento, precisa de uma carona, precisa de alguém que venha trazer eles, e o governador não fornecendo em torno de 3 meses. É por isso que encaminho a esta casa, peço apoio dos vereadores, porque precisamos tratar com urgência que o governador mande de imediato esse medicamento, forneça esse medicamento para esses pacientes. Seria isso, senhores vereadores, mas muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 95/2022, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Reparo em toda a extensão de concreto onde circulam os ônibus dentro do terminal urbano do bairro Pinheirinho. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, essa questão de ordem seria para pedir a prorrogação por mais 30 dias da Comissão Especial Temporária da Meritocracia. Atendido de plano. Tem que colocar em votação? Então, a prorrogação é colocada em votação. Os favoráveis permaneçam como está. A saúde. Seria, eu vou fazer uma outra questão de ordem para pedir, que seria a apresentação do relatório final já na segunda-feira, como acordado em reunião. Mas é da saúde? É da saúde. É. Então, vamos colocar em votação a prorrogação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o vereador por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Essa questão de ordem seria, então, para convidar os membros desta comissão e os demais colegas vereadores para, então, nesta segunda-feira, dia 21, só me confere, por gentileza, se segunda-feira, dia 21. É dia 21. Às 14 horas, nós, então, estarmos fazendo essa reunião e apresentar o relatório final da comissão. Obrigado. Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 2/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a desafetar e alienar bens imóveis que especifica. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria a plenário. Em discussão, o projeto. Não vai em discussão, em votação, o projeto. O presidente não vota, artigo 173. Votação liberada, né? Votação encerrada. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 03/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo municipal a desafetar e alienar bem imóvel que especifica. A Comissão de Constituição e Justiça, Redação, opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria a plenário. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Placar liberado. Presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada, aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 4/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$ 6.740.000, por conta de transposição de dotação e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Placar liberado. Presidente, declaração de voto. Votação encerrada. Foi aprovado por unanimidade. O presidente não vota. Artigo 173 e 80. Declaração de voto para a vereadora Giovana Mondardo. Senhora Presidenta, pedi declaração de voto para esse projeto porque é um projeto que trata sobre crédito especial devido às transposições orçamentárias, porque a FANCRI foi extinta e virou uma diretoria de meio ambiente, com a justificativa, inclusive à época, de que a FANCRI gastava demais. Essa dotação que está sendo agora passada, né, todo esse valor, está sendo passado, portanto, para a diretoria de meio ambiente, mas também engloba aí o núcleo de bem-estar animal, e por isso o meu voto foi favorável, e aí mantenho a minha posição sobre achar ruim a manutenção e a garantia aí da diretoria do meio ambiente ficar vinculada à infraestrutura. Obrigada. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 06/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o capítulo do artigo 2º da Lei Municipal número 8.061, de 21 de dezembro de 2021, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, encaminhando o projeto para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. 6.
Faltou um votar. Chores. O projeto foi aprovado por 5 votos a favor e 1 voto contrário. 15 a favor e 1 ao contrário. Falei o contrário. Declaração de voto para a vereadora Giovana Mondardo. Presidente, já nesse projeto, um pouquinho diferente, votei contra, porque no ano passado, no dia 20 de dezembro, eu seria incoerente se votasse favorável hoje, já que a gente votou no dia 20 de dezembro uma lei sobre abertura de crédito especial, aliás, de empréstimo junto à casa para pavimentação e revitalização. Inclusive, já faço uma ratificação, porque na Tribuna Livre, em algum momento, falei que era 200 milhões. Foi um empréstimo de 100 milhões de reais, que foi contrária a essa adequação no dia 20 de dezembro, da Lei 8.061. E hoje sou contra, inclusive, a essa mudança, porque seria já desde o ano passado. Levando em consideração que a gente está falando aqui sobre o Fundo de Participação dos Municípios, que até agora, o acumulado desse ano chega a quase 17 milhões. E esse vai ser o montante também que vai ser utilizado para pagamento dessa dívida a partir de 2024. Então, para lembrar aqui aquilo que a gente votou no ano passado, inclusive no afogadilho, por isso que a gente está tendo que mudar agora. Obrigada. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PS 07/2022, encaminhado para o prefeito municipal, que denomina José Marcomim a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas de Romaina e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nessa ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Miguel Perini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite aos vereadores e a todos que nos assistem. Carinhosamente, como era chamado, o seu Beppe Marcomim. Tive o privilégio de conhecer esse homem, acredito que também mais alguém dessa casa também tenha conhecido. Um homem de extrema pobreza, trabalhou na mina, na época ainda que se trabalhava deitado com a picareta para arrancar carvão, mas, ao mesmo tempo, um visionário, um empreendedor, foi empresário, dono de empresas de ônibus, dono de mina, mas, mesmo com seu poder econômico, ele não deixava ninguém passar dificuldade. Era um homem com um coração maior do que o próprio corpo dele. Pessoas que iam pedir ajuda, ele não negava, ele ajudava. Então, foi uma pessoa que contribuiu muito para o bairro Laranjinha, muito para o nosso distrito do Rio Maina, e é uma justa homenagem para a nossa UPA, né? Essa UPA 24 horas, que será inaugurada na sexta-feira. Então, está de parabéns esse projeto, e justa homenagem merecida. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão com a palavra vereador Nicola Martins. Senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Vereador Miguel, parabéns pela indicação, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Esse projeto veio do Executivo para ser aprovado pela Casa hoje, mas tem o seu trabalho, tem o seu envolvimento na construção, tanto que agora às 4 horas da tarde estávamos, eu e o senhor, lá na sala de atos, junto com toda a família Marcomim, fazendo essa conversa com eles contando histórias da família, contando histórias do seu Beppe Marcomim, e Vossa Excelência trabalhou muito para que isso acontecesse, e surfa muito bem
essa onda. Parabéns. E também, presidente, trazer então o convite a todos os colegas e também trazer o convite a toda a comunidade para que participe na próxima sexta-feira. Todos aqui foram convidados pelo Giló, que entregou o convite para cada um. Na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, com a presença do ministro Marcelo Queiroga, a gente inaugurar a UPA 24 horas, que com o apoio de todos os colegas se chamará a UPA 24 horas José Marcomim, homenagem extremamente merecida. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Agradecer os colegas pela dispensa de parecer e pelo encaminhamento no dia de hoje e pela urgência que esse projeto tinha, já que a inauguração acontece na próxima sexta-feira. Obrigado a todos os colegas. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PLC número 03/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o valor do cargo de superintendente de operações constante no anexo 2 da Lei Complementar número 203, de 18 de janeiro de 2017. Insere o cargo de diretor cultural, cria cargos de engenheiro elétrico no quadro previsto na Lei Complementar 14/2000 de 99, com suas atribuições. Encerre previsão de afastamento ao artigo 111 da LC 12/1999 e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 21 de fevereiro, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos e a todas.